Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda. Programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento: Instituto Cultural e Social Plenitude. Em breve, em nova sede. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve galera, boa noite. Aqui quem fala é Franz, com mais um programa UCJ, Umbanda, Consciência e Juventude. E peço a Deus, aos divinos orixás, aos meus guias e protetores, que me façam instrumento da vontade deles, para estar aí passando para vocês um pouco da experiência de Umbanda. E caso tenha algum espírito que não esteja preparado para o que vamos realizar aqui, que ele seja envolvido, encaminhado, seu lugar de merecimento, curado e conscientizado para que ele retome o seu caminho da evolução. Hoje a gente vai falar um pouco do mistério Exu, Laro Exu, Exu Mojubá. O mistério Exu é um mistério muito bonito, no meu modo de ver, dentro da Umbanda. É um orixá que eu gosto muito de trabalhar. Os guias Exus, os catiços, né, como chama o pessoal do Candomblé, tem um trabalho muito realizador. E hoje eu tive a intuição de fazer esse programa, falar sobre esse tema, falando um pouco do que o Exu traz como consciência, ou como o Exu trabalha, como ele tem trabalhado comigo, e como ele me leva a ter um grau de consciência, ou como que ele trabalha o vazio. Exu, Senhor do vazio, Senhor da vitalidade. Ele trabalha no vazio de todos os orixás, ou seja, se é um Exu de Oxalá, ele trabalha no vazio da fé. Se é um Exu de Oxóssi, no vazio do conhecimento. Se é um Exu de Ogum, no vazio da ordem. E assim sucessivamente. Mas o que é trabalhar nesse vazio? Se os orixás, então eu vou pôr assim. Eu vou falar de um pouco, a gente falou esses tempos de Oxalá, de fé. Então eu vou falar assim. Se Oxalá é fé e ele é pleno na fé, tudo que está entre o caminho de você não ter fé e até você chegar no pleno da fé, existe um vazio aí. Um vazio de coisas, de ferramentas, de conhecimento, de consciência que é preciso ser atingida para que você consiga ter uma fé equilibrada. Aí está Exu. Hoje em dia, a gente vê muitos trabalhos de Exu trabalhando na minha casa, por exemplo. A gente trabalha com eles com o branco, mas existem algumas casas que trabalham com as cores preto e vermelho. E por que na minha escola eu não aprendi assim? Não estou criticando as casas que trabalham com preto e vermelho, com a roupa, né? Mas eu utilizo o branco porque o preto é a ausência da cor. E o Exu, ele traz a consciência que diz assim: olha, você está precisando de tal virtude. Você está precisando de uma fé. Você está precisando de força. Eu sou o vazio, ou seja, ele proporciona o vazio na vida da pessoa para que a partir daí algo seja preenchido, a partir daí algo seja conquistado, a partir daí algo seja criado. E só é a partir do vazio que se enche para que se tenha o pleno. E os Exus na Umbanda, eles levam nomes dos seus mistérios. Por exemplo, 7 encruzilhadas, 7 cruzes,
Tranca-ruas, Tiriri, Marabô, são todos nomes que têm relação com os orixás que os adotaram. Muitos dizem, um pouco da lenda do Exu, falam que o Exu era um espírito humano que gerou um vazio dentro de uma virtude e hoje ele trabalha a serviço daquela virtude para que aquele vazio seja preenchido. Eu costumo dizer que eles são a luz nas trevas, ou seja, é da onde se não tem mais esperança, é da onde não tem mais, que a pessoa perde o foco, perde o chão, é onde Exu surge e dá o caminho. E eles recebem esses nomes, os nomes iniciáticos, os nomes mistério, como eu chamo, para que você consiga identificar os pontos onde precisam ser trabalhados, das virtudes, sob a irradiação do orixá. Então, por exemplo, hoje eu publiquei um texto numa página nossa que chama Vila dos Exus, que é para falar dessas virtudes, para falar dessa entidade, para falar dessa força, que fala sobre o mistério do Sete. O mistério do Sete é muito usado entre os Exus e diz o seguinte: na escola onde eu vim, o Sete é regido por Oxalá e Iemanjá. O Sete é o pleno na fé e o pleno na geração. O pai de todas as fés, a mãe de todas as famílias. E quando um Exu se apresenta como 7 encruzilhadas, 7 cruzes, 7 punhais, 7 trancas, ele atua nos 7 caminhos do vazio de uma virtude. Por exemplo, o Exu 7 trancas. O Exu 7 trancas, ele atua dentro do mistério de Ogum, da ordem, esvaziando os 7 caminhos da ordem. Então, a ordem na fé, a ordem no amor, a ordem no conhecimento, a ordem na geração, a ordem na evolução, a ordem na razão. E a ordem na ordem. Então, para que serve? Como que eu aproveito, vamos por assim, como que eu tiro o melhor desse mistério, do meu guardião Exu, do meu guia Exu, dessa força que eu me apresento, que apresenta para mim, dessa força que me ampara? É tentando entender em que ponto consciente eu evoco o meu Exu. Em que ponto ele se faz presente na minha vida? Por exemplo, numa situação do trabalho, eu gosto quando eu não estou conseguindo resolver alguma resolução dentro do meu profissional, eu evoco o meu Exu. E o meu Exu responde com o nome de Tranca-ruas. Então, é um Exu que está atuando naquela vertente, naquele campo da sua vida. Por quê? Porque é ali aonde ele consegue criar o vazio para que sejam preenchidas coisas novas. Mas eu chamo um Exu, o mesmo Exu, para um monte de coisa, e ele é um tranca-ruas. Ok, mas ele trabalha ordenando a sua vida, dando as direções, os caminhos, te fazendo andar por uma linha consciente de ordem. Então, veja, você tem 14 orixás, vamos imaginar assim. Em cada orixá você tem um Exu. Só que o Exu que se apresenta é o Exu provavelmente do seu orixá
de cabeça, ou da sua mãe de cabeça, ou do seu pai de cabeça. Ah, mas o meu pai de cabeça é Oxalá e o meu Exu não é um 7, é o tranca-ruas. Ok, de repente é o Exu que vem se apresentando em uma fase da sua vida. Então veja, o mistério Exu, ele está trabalhando no vazio, ou seja, aquilo que ainda não foi preenchido no pleno, aquilo que ainda não foi vivenciado plenamente, aquilo que ainda não teve todo o desenvolvimento, ele atua retirando tudo que é carga, tudo que é sobrecarga, tudo que é desequilíbrio, te conscientizando para o caminho do pleno. Exu é vitalidade, ou seja, ele dá vida àquilo que você ainda não conseguiu. Ele dá vida a uma virtude. Ele dá vida a um ponto de vista. Ele dá vida a uma consciência. Ele provoca a vitalidade para que você tenha a necessidade de se movimentar a partir do vazio. Então, dizem que eu gosto de cultuar, por exemplo, o Exu, não só o catiço, o guia, mas sim o orixá. Porque o orixá Exu, ele te dá essa questão de vitalidade, e sem a vitalidade a gente não consegue dar impulsão, a gente não consegue dar movimento a nenhum campo da vida. Então, quando eu cultuo o orixá, eu ponho ele num padrão elevado, no mesmo padrão que eu cultuo Oxalá, no mesmo padrão que eu cultuo Xangô, no mesmo padrão que eu cultuo Ogum. Entendeu? Não como tem muita gente que cultua Exu como um para-raio. Ah, eu não estou conseguindo resolver um problema, eu vou lá, recorro ao meu Exu, dou uma oferenda, ele me descarrega e está tudo certo. Exu faz mais do que descarregar. Exu dá força e poder de realização. Por quê? Porque, pensa o seguinte, uma vez eu escutei de um guia meu, né, uma dificuldade que eu passei, ele falou assim, cara, do chão você não passa. Ou seja, você já está no chão. Levanta, o vazio está aí. Então, às vezes, o que Exu faz? Exu faz com que você perca, vamos pôr assim, o chão, a zona de conforto, ele gera o vazio na sua vida, ou seja, faz com que você perca aquelas crenças que te causaram dor, aquelas crenças que te levaram, por exemplo, a uma lágrima. Perca aquilo como apoio e a partir do nada, a partir do vazio, as coisas comecem a acontecer de novo. Ele te direciona, Exu te direciona a partir do nada para que você conquiste as coisas novas. É aquilo, né? Para quem tem 0, meio é 100%. Então, como que o aprendizado de Exu, né? A gente costuma dizer que o Exu a gente consegue pedir algo para o seu guia Exu e ele vai dividindo em parcelas, né? Quando você pede pro Preto Velho, por exemplo, ele acaba fazendo em uma parcela só. O que quer dizer? O Exu ele trabalha a partir do nada. Imagina que você, hoje, você é a pessoa que de repente perdeu tudo aquilo que você acreditava. Você perdeu dinheiro, você perdeu família, você perdeu, enfim, seu carro, você perdeu o apoio daqueles que te amavam e tal. Peça para Exu. Vá ao seu altar e peça, Exu, eu já estou com essas crenças no nada. Gera um vazio na minha vida. Gera a consciência de que eu não posso ficar com menos nada. Eu já estou no nada.
Então eu quero que gere o vazio para que eu preencha com coisas novas. Exu nos faz olhar as coisas sob um outro ponto de vista. Exu faz com que você se movimente. Ou seja, imagina que você, nesse perfil, que perdeu as coisas, que perdeu o seu emprego, que perdeu a sua família, você olhava sob um ponto de vista que te causou esse aprendizado, porque não deixa de ser um aprendizado. Quando você pede para Exu, Exu faz com que você olhe por um outro ponto de vista, por isso que é o vazio. Você olha por um ponto que você nunca olhou e começa a preencher de coisas novas. Por isso que dizem, eu gosto de dizer, Exu é força e poder de realização. Por quê? Porque ele tem a postura de guardião, muitas imagens de Exu, a imagem que eu gosto de ter de Exu são de armaduras de cavaleiros templários, com símbolos de poder. Então é a espada, é o escudo, é a capa. Eu gosto de, se eu colocar uma imagem de Exu, eu gosto de vê-lo assim. Por quê? Porque mostra o arquétipo do guerreiro, o arquétipo daquele que às vezes está ali dentro de uma batalha, está ali vivenciando coisas e precisa, e só depende dele, a força está lá, ele está protegido, ele tem a espada, ele tem o caminho, e ele vai e conquista. Ele vai tentar de novo. Ele perde talvez a luta, mas ele não perde a batalha. Então, os Exus, eles trabalham te dando, esvaziando todas aquelas crenças que você teve um dia, que são válidas, tudo é válido para o conhecimento. Eu acho que você tem que olhar sempre num ponto de vista positivo de tudo aquilo que você passou, que foi dolorido. Sempre tem um lado positivo, sempre tem um aprendizado maior. Afinal, é aquilo, né? O Lorum é pai, não é padrasto. Ele criou tudo, ele não cria um filho para sofrer, ele não cria uma situação em que não exista um aprendizado de fato. Então eu particularmente, eu não dou força para a demanda, eu não dou força para o azar, eu não dou força para o pessimismo. Por quê? Porque eu tenho Exu na minha coroa, eu tenho Exu do meu lado, e essa consciência de Exu é uma consciência que bom que existe um nada, que bom que exista o vazio para que eu possa preenchê-lo de novo, para que eu possa tornar pleno, para que eu possa vencer mais uma vez. Então, você que está em meio de uma fase turbulenta, você que perdeu as coisas, axé, vá ao seu Exu, em vez de você buscar o fora. Ah, não, eu perdi tudo porque eu sofri uma demanda. Eu perdi tudo porque acenderam uma vela preta. Eu perdi tudo porque uma pessoa não gosta de mim. Vá ao seu Exu e saiba pedir. Vire para ele e fale assim: meu Exu, estou aqui aos seus pés, machucado, mas eu abençoo o seu vazio e peço capacidade para que as coisas que eu fiz, que é preciso ser descartadas, ou seja, para que eu desapegue desse ponto de vista doente, para que eu desapegue desse ponto de vista derrotado, seja diluído, e a partir disso o vazio aconteça, e eu abençoo esse vazio, porque o vazio te diz assim:
O Exu te diz assim: que bom que você chegou no vazio da sua vida, porque a partir de agora preencher é responsabilidade sua. Porque a partir de agora você vai preencher com coisas novas, com um pouco mais de vivência. Você vai preencher com o melhor que você aprendeu. Por que às vezes as pessoas elas não saem do lugar? Elas entram em processos de looping, entram em processos de desespero, de dor, porque elas não querem se desapegar. Elas não querem se desapegar àquilo que elas já viram, já testaram, e vamos por assim, deu errado para aquilo que elas quiseram. Deu errado assim. Eu particularmente acho que não existe nada que dê errado. Tudo dá certo. Tudo está dando certo. Entendeu? É só o ponto de vista que é preciso mudar. É só a forma de irradiação que é preciso pensar. É só a forma de caminhar que é preciso repensar. E o vazio está aí para isso. Todos os caminhos, erros e acertos que você teve até hoje te fez chegar aqui. Você tem coisas boas que você pode contar. E os seus cases e as coisas que você vivenciou que foram doloridas, um dia vai se tornar ensinamento para alguém. Ou você nunca percebeu, você é médium, você que incorpora, que faz parte de uma corrente, que a maioria dos problemas que você atende são problemas que você vivenciou. Ou que alguém próximo está vivenciando. Ou que você mesmo está vivenciando. E você está lá, incorporado com o Exu. E você está lá, incorporado com o seu caboclo. Então, nada nessa vida é errado. Tudo tem um propósito maior. Tudo tem um motivo maior. E acredite nesse propósito. E Exu, é um orixá que cuida do nosso caminho na Terra. Ele é um representante em gerar oportunidade, força e poder de realização na Terra. Eu vou falar uma consciência que eu tenho, uma consciência ousada, mas eu acho que o primeiro grande Exu que pisou na Terra foi Jesus. A gente faz sincretismo com Oxalá, a gente faz sincretismo com uma divindade, e é uma divindade fabulosa, uma divindade de fé, um grande avatar que passou pela Terra, que nos ensina, e é motivo de fé para todo mundo, mas eu acho que ele foi um grande Exu. Por quê? Bom, vamos pôr assim, se Exu é o vazio, ele surgiu do vazio, né? Porque, teoricamente, a mãe dele é Virgem Maria. Então, se ela não teve relação com José, logo ele veio do vazio. Ele veio mostrar e causar um balanço, uma revolução no mundo, uma revolução geral da forma que as pessoas cultuavam a fé, da forma que as pessoas se relacionavam, da forma que as pessoas tinham os seus governos. Então, o que acontece? Eu acho que é um grande arquétipo de Exu. Porque a partir disso ele teve força e poder de realização para cumprir a sua missão, motivou os seus discípulos e até hoje motiva milhares e milhares de pessoas, religiões. E, se a gente pensar muito bem, a fé, além de ser o pleno, é o vazio.
você acredita no nada. Ah, eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego novo. Tá. Ok, isso é pleno. Isso como virtude é pleno. Mas quando eu falo de Exu, quando eu dou essa fé, eu direciono essa fé para essa virtude, para essa força e poder de realização, ela começa do vazio. Você sabe o emprego que você gostaria de ter. Você sabe a conquista que você gostaria de ter. Mas aquilo ainda é um grande vazio. Aquilo ainda é um grande aprendizado. Aquilo ainda tem um grande caminho. E o que Exu faz? Faz que você tenha fé e poder de realização em você mesmo e vá conquistando ferramentas para preencher esse vazio. Então, eu sei que de repente eu falei alguma coisa aí que vai causar um tumulto para quem escuta o programa, mas enfim, né? O pai falou que pode continuar aqui, então vamos continuar. Então, o que acontece? Eu vejo muitos oferendas lindas de Exu em pontos de encruzilhada, em cemitério, até em pontos de força na natureza, mas vem cá, como que você está tratando, como que você trata hoje o seu vazio pessoal, o seu lado Exu, o lado em que existe um vazio, é a necessidade de mudança, é a sua necessidade de se refazer, é a sua necessidade de criar uma coisa nova. Como que você está cultuando em você, Exu? Exu, ele mostra um arquétipo brincalhão, da gargalhada, da esquerda, da força, do poder, mas espera aí. Onde está isso em você? No externo, você não conquista. Eu tenho um ponto de vista que é assim. Eu não conquisto nada a partir do externo. Eu conquisto a partir do interno. A partir do que eu gerei em mim mesmo. Eu só materializo aquilo que eu estou refletindo. Eu só conquisto aquilo que eu tenho chamado a permissão interna. Então, o que acontece? Como que eu estou cultuando o Exu? Exu não é só para ter um nome iniciático, uma capa, um tridente. Exu não é só para ganhar oferenda, tomar pinga. O mistério Exu é muito rico. Exu é orixá. Exu é força, poder de realização. Então, como que você tem cultuado isso dentro de você? Como você tem feito, adquirindo, captando o melhor que o seu Exu pode te dar? Exu quebra a demanda, ele quebra assim. Sabe o que é a demanda que o Exu quebra? A demanda de processos de... O que é uma demanda no meu ponto de vista? Imagina que você tenha... você está num processo de condução da sua vida, num processo onde te gera uma desarmonia. Nessa desarmonia acontece o Exu. E ele quebra a demanda dessa desarmonia. Ah, mas eu não posso negar que o outro acendeu a vela. Acendeu, cara. Acendeu lá a vela preta para você lá no cemitério. Só que só pega se você tiver com a permissão interna que isso venha para você. Ou você não confia no poder do seu orixá. Ou você não confia no poder do seu Exu. Ou você não confia na força que está do seu lado. Então, o que acontece? Exu, ele quebra esse fluxo de energia negativa, ele pega tudo que você conhece, é como se você trocasse
você pegasse e tivesse uma roupa velha, e Exu pega essa roupa velha e joga no lixo e fala assim, vai comprar outra. Aí você vira para Exu e fala assim, mas Exu, essa é a minha única roupa. Mas você não estava pedindo coisa nova? Você não estava, vamos pôr assim, brincando, né? Você não estava me enchendo o saco para vir um novo? Tá bom, eu peguei o velho e joguei fora. E aí, o que você vai fazer? A partir do vazio você vai se mexer. Você vai fazer algo por você. Então, eu vou dar um intervalinho para a gente voltar a falar um pouco mais o como eu tenho feito as minhas oferendas para Exu, tanto oferenda de oração, tanto a minha oferenda pessoal, ou seja, eu me colocando à prova do poder de Exu, quanto uma oferenda em campo de força. Tá bom, pessoal? Até mais tarde. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento: Instituto Cultural e Social Plenitude. Em breve, em nova sede. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com umbandaconsciente@gmail.com. Voltamos em instantes. Salve Exu Tiriri da Calunga, claro, oiê. É meia-noite em ponto, o galo cantou. É meia-noite em ponto, o galo cantou. Cantou pra anunciar que Tiriri chegou. Cantou pra anunciar que Tiriri chegou. Ele vem da Calunga de capi, cartola e tridente na mão. Esse Exu de fé é quem nos traz o axé e nos dá proteção. Ele é Exu Odara e vem nos ajudar. Com seu punhal ele fura, ele corta a demanda, ele salva, ele cura. Exu Amojubá, Laruê, Alaruê, Exu, Exu Amojubá. Eu perguntei a ele o que é Exu e ele veio me falar. Laru Exu, Alaru Exu, Exu Amojubá. Eu perguntei a ele o que é Exu e ele veio me falar. Exu é caminho, é energia, é vida, é determinação. É cumpridor da lei, Exu é esperto, Exu é guardião. Exu é trabalho, é alegria, é velório, Exu é viver. É a magia, é o encanto, é o fogo, é o sangue na veia vibrando. Exu é prazer, Alaruê, Alaruê, Exu, Exu Amojubá. Traz sua falange, Exu Tiriri, para trabalhar. Laru Exu, Alaru Exu, Exu Amojubá. Traz sua falange, Exu Tiriri, para trabalhar. Vem seu tranca-ruas, Maria Padilha, Exu Mar. Voltamos aqui, hoje o programa voltado para Exu. Então, o que eu tentei falar agora foi sobre o lado do Exu, que é o lado de força e poder de realização. É uma consciência Exu, né? A consciência Exu. Então, como que eu ativo
Como que eu ativo o Exu, a força do Exu? Como que eu consigo o melhor que o meu guia pode me dar? O melhor que Exu pode me trazer quanto orixá no meu dia a dia? Exu, ele gera o vazio na nossa vida para que se possa preencher de coisas novas, boas. Nos faz olhar por diferentes pontos de vista, um diferente ponto de vista, menos dolorido, menos desequilibrado. Então, que a gente vai falar um pouco de o como me oferendar para Exu. Gente, quando eu falo me oferendar, pelo amor de Deus, não estou falando, vou vender alma para alguém, não. É a minha conduta. Como estar numa conduta onde Exu consegue me ajudar 100% do tempo. Exu está presente em minhas ações. Exu está me dando o axé necessário para conseguir essa ou tal coisa. Então, gente, como eu faço? Sempre que eu vou fazer a minha oração, acender minha vela, pôr os elementos de poder dele, que é uma pinga, um charuto, eu peço, Exu, faça-me merecedor do seu vazio e me dê as ferramentas necessárias para que eu possa vencer essa etapa, essa demanda na minha vida. Então, o que acontece? Você se põe à prova do poder de Exu. Você se põe à prova do poder realizador. Você não está mais colocando o seu pedido na mão de um terceiro. Você não está na mão de Exu. Exu, assim como qualquer outro guia, ele não te dá nada. Ele te capacita a ter. É diferente. Então, Exu te dá a capacidade de vencer a batalha, a capacidade de vencer o desafio, a capacidade de sair do zero, de conseguir um emprego novo, de conseguir uma perspectiva nova para você viver. Então, quando eu me volto a Exu, quando eu falo Exu Laroê, Exu Mojubá, que é eu me curvo à sua força, eu me curvo a seu poder, na minha consciência me diz assim, olha, eu me curvo ao seu poder quanto orixá e me faço instrumento dele, e me faço estou aberto para que ele entre dentro de mim e ele surja de dentro de mim para que eu possa realizar. Então, o pedido para Exu, o pedido para essa força, ele é a partir do vazio, é um regente do vazio, e o pedido para ele é que você tenha ferramentas para conquistar o pleno. Mas eu já pedi coisas, os Exus já prometeram coisas para mim, os Exus já falaram dentro de uma gira que eu ia ter, que eu ia conquistar, que eu ia ganhar, que eu ia... Gente, eu até entendo que muitas coisas na mediunidade são... Existem muitos mitos dentro da mediunidade. A mediunidade de Umbanda é uma mediunidade muito complexa, muito grande, muito linda. E o médio de Umbanda, o Exu, ele quando ele incorpora em um médio de Umbanda, ele traz o mais íntimo do médium para fora. Então, se o médium está num processo de desequilíbrio, o Exu ele traz o desequilíbrio. Traz o desequilíbrio no sentido de mostrar
que aquele médium está com algum problema. Cabe você, sacerdote, você, mãe pequena, pai pequeno, você que tenha alguma posição na sua casa, identificar esse médium e não falar, olha, você está desequilibrado, não apontar um dedo, mas sim tentar entender qual que é o processo que essa pessoa está passando, por que que ela está tomando essa conduta, porque de repente a pessoa não consegue falar. E Exu é força e poder de realização até nisso. Quando ele incorpora no seu médium, ele mostra o íntimo. Eu uma vez ouvi dizer que se você quer ver como estão os médiuns da sua casa, faça 2 giras. A gira de Herê e a gira de Exu. Por quê? Porque são 2 entidades que deixam o médium à vontade. São 2 entidades que têm aquele ar de liberdade. Que tem aquela força de, olha, eu consigo ser eu mesmo aqui. Então, veja, Exu, ele traz isso para você. Ele te mostra o que está acontecendo. Quando você faz um pedido, uma bênção para Exu, ele acaba te mostrando. Ah, mas Exu, eu pedi para Exu uma coisa e de repente isso começou a dar uma reviravolta na minha vida. É claro. É claro. Exu, ele quer tirar do caminho para que ele possa prover, para que ele te direcione, ele te leve ao pleno de Oxalá, ele te leve ao pleno de Oxóssi, para que você receba todas as bênçãos que esses orixás te dão. Então, quando eu faço hoje, eu faço uma oferenda para o meu Exu, uma oferenda elemental, num campo de natureza, eu ponho sim elementos que me simbolizam o campo que eu quero atuar. Eu ponho sim a vela branca, porque eu quero pleno. O branco ela é a mistura de todas as cores. O preto é a ausência de cor. Então, quando eu estou pedindo para o meu Exu no polo positivo, quando eu ativo o meu orixá Exu do lado positivo, ou seja, do lado que ele está propiciando, eu ponho essa vela em um ponto elevado, eu elevo o meu Exu e faço o pedido, porque Exu é orixá. Meu Exu não é para-raio. Ele está ali para me guardar, sim. Ele está ali, como ele é um mistério de oráculo, de adivinhação, né? Que a gente herdou nos nossos irmãos mais velhos do Candomblé. Ele também me mostra aonde estão os pontos que precisam ser melhorados. Então, quando eu ponho o Exu no chão, com uma vela preta, com charuto, e peço para que ele me ajude a quebrar uma demanda, na verdade eu peço na consciência que ele me ajude a achar um ponto para ser melhorado. E mais, eu peço para ele, olha, me ajuda e me dá, mas se possível, não me ajude na dor, não me mostre isso na dor, me mostre na caridade. Olha como muda. Você preenche o seu campo com uma ação boa, sem dor. Se você põe uma vela elevada para o seu Exu, da cor do orixá que você gostaria, da cor da virtude que você gostaria, elevado, você está ativando o orixá Exu, o orixá que é força e poder de realização, dentro daquela virtude que você direcionou. Se é uma virtude de Ogum, então uma vela azul para Ogum, no campo da ordem. Se é o Exu de Oxalá, uma vela branca, por que não? Por que não utilizar a representação do vazio que eu quero? Por que não utilizar
o pleno do vazio do orixá? Ele gera um campo realizador ali. A vela faz uma ligação magnética, uma ligação, abre o portal necessário, vamos por assim, e faz uma ligação com você e o seu orixá, gerando um campo realizador. Então, ao cultuar Exu, cultue, até porque a gente tem essa entidade, ela é uma entidade muito, como eu vou dizer, muito visada, muito injustiçada. Injustiçada não, né? Vamos pôr assim. Mas é muito perseguida. Porque as imagens que a gente tinha de Exu hoje estão mudando, graças a Deus. Graças ao Oxalá, graças ao Orum, graças a Exu. Mas antes, por que se tinha a imagem do Exu com rabo? Por que se tinham pontos? Ah, Exu tem chifre, Exu tem rabo, Exu é diabo. Por que existia um ponto assim? Porque na época que surgiu a Umbanda precisava se justificar e precisava ter um ponto de onde as outras religiões tivessem um medo. É como se fosse uma autoafirmação. Então, o padre ele tinha ali água benta, o evangélico tinha ali a Bíblia, os dois tinham a Bíblia, e o umbandista? O umbandista tinha Exu. O umbandista tinha um oráculo. O umbandista tinha o lado de, olha, se você não me respeita, você teme. Hoje, graças a Deus, numa nova geração, uma geração de grandes escritores, onde a gente pode falar da nossa religião, a gente pode falar do nosso Exu, sem medo, sem questionamento. Nossa, mas será que o meu Exu é mau? Será que o meu Exu ele consegue? Hoje eu tenho pessoas que desmistificaram isso, que receberam dos seus Exus. Existe ainda muita coisa para aprender de Exu, mas já existe um começo aí. Já existe um começo onde eu posso falar, por exemplo, que o meu Exu, eu acendo uma vela branca para ele. Que nós, na Umbanda, pelo menos na minha vertente, não acredito em diabo. Nós acreditamos em faixa vibratória. Você está na faixa vibratória, o espírito está na faixa vibratória onde ele vai ter evolução. Hoje eu posso falar que na minha Umbanda eu consigo cultuar o meu Exu de uma forma mais consciente, mais respeitosa com a religião e com a minha entidade, principalmente com a entidade. Então, quando você cultuar Exu, eu sugiro que você pense um pouco, gere o vazio. Sabe, as pessoas, eu realmente não acredito que o ser humano, dado o contexto que a gente vive, sob o amparo maior de Olorum, sob o amparo de orixás com essa consciência. Não é que eu, umbandista, vivo sob o amparo de orixá e o candomblé e o evangélico não. Eles também vivem, só que eles olham para uma outra forma, de uma outra forma. Mas eu não acredito que exista de fato alguém que possa fazer mal para alguém. Acreditar nisso é duvidar do poder de Olorum. Para mim, dá força para a demanda, dá força para os desequilíbrios,
diminuir a sua fé. Não o seu orixá, a sua fé. Então, quando eu cultuo o Exu, meu Exu não é para batalha. Não para batalha contra um ser humano, contra um irmão meu. Não é aquele duelo de vela preta. O meu Exu, ele me gera o vazio que eu preciso para conseguir o melhor para mim nessa vida. Para que eu consiga, através da sua força e poder de realização, realizar o melhor que eu posso ser dentro da minha família. Realizar o melhor que eu posso ser dentro do meu trabalho. Realizar o melhor que eu posso ser dentro da minha fé. Ele quebra assim demanda. Só que demanda, quando você vê num dicionário, por exemplo, demanda é tudo aquilo que vem com fluxo imenso e continuamente. Veja aí, pega a definição no dicionário. Então, nem só de demanda, vamos por assim, vive a Umbanda. E Exu, por que na minha concepção, você é umbandista, por que Exu é cultuado primeiro? Por que Exu é saudado em alguns terreiros primeiro? Porque ele abre o vazio para que se tenha ali a prática da caridade. Ele abre o vazio da caridade. Ele abre o vazio do seu templo para que outros guias preencham, o caboclo preencha o vazio com o seu conhecimento, sabedoria. O seu preto velho preenche o vazio com a sua mironga. O seu baiano com alegria. O seu marinheiro com a sua flexibilidade. O seu Exu com força, com poder de realização. O seu orixá possa preencher e oferecer o melhor para aqueles que vêm. Então, essa é a minha maneira de cultuar Exu. Faça você um teste. Faça um teste. Pegue a sua vela, o seu modo de acender, a vela que você sabe que o seu Exu gosta, a vela que você sabe que o seu Exu trabalha, e peça, fala assim: Exu, meu pai, eu converso com as minhas entidades com respeito, mas como amigo. Porque o amor de amigo é um amor sem status, né? Então eu ofereço ao meu Exu o amor de amigo. E eu converso com o meu Exu como um amigo. Respeitosamente, mas como um amigo. Eu falo assim: ô meu compadre, olha, me ajuda nesse desafio. Me ajuda gerando esse vazio importante na minha vida para que eu possa preencher com a virtude que eu preciso preencher. Para que eu possa preencher esse vazio com a virtude de Ogum, que é da ordem, da postura, do caminho, com a virtude da fé, que é a visão de todos os lados, com a virtude do amor, que é o agregar, é o respeito. E dá uma ajuda para mim conquistar aquela coisa. Mas, se eu não for de merecimento, eu peço a capacidade para ter o que é meu. Porque o que é meu ninguém tira. O que é meu é guardado. Está no meu pleno. Está no meu vazio. Então, se você não conseguiu, se você pediu para Exu e você não teve, por exemplo, uma resposta favorável, é claro que o seu é muito melhor que aquilo. É claro, não é porque você não tinha o merecimento, porque
enfim, porque você falhou. Não. Tudo que é seu e ponto final. A gente só precisa ter a permissão para receber. E esse vazio do recebimento, essa força de realizar, é Exu que dá. É Exu que traz. Então, gente, essa foi um pouco da minha visão de Exu. Gente, tratem as suas entidades com carinho e com respeito. Não deixem o seu Exu, o seu íntimo, o seu ego falar mais alto. Não façam com que o seu Exu tenha total realização em você. Porque aonde você ainda não conquistou, Exu zera o vazio e faz com que você conquiste. Aonde você não pisou, Exu te dá força e poder de realização para você pisar. Exu para mim é uma das... Todos são maravilhosos, mas é uma das forças que eu amo cultuar. Porque tem muito ensinamento. O vazio de Exu te dá uma vivência ímpar. O vazio de Exu te traz um conhecimento que, a partir do momento que você preencheu o vazio, você é pleno. Nada mais vai te derrubar nisso. Lembrando sempre que os elementos de poder do Exu são os elementos de poder dele, o marafo, o ponto, o riscado, enfim. Cultue como você acha que tem que cultuar, não é isso. Mas a consciência do culto de Exu é que eu sinto a necessidade, espero estar passando o melhor para aqueles que me ouvem, de desmistificar. Não existe, a gente está nessa vida independente de status, independente de status, de posições que o ser humano te dá, ou quanto você desenvolveu. Lembre-se, as capacidades são iguais. Nós somos iguais, por isso somos irmãos. E não há ser no mundo que eu possa fazer mal. Não há. E não há ser no mundo que te possa fazer mal. Por quê? Porque eu acredito que não existe o mal. Existem caminhos. Caminhos que você tem evolução embaixo, você tem um campo de evolução para baixo, e é evolução, não é uma queda, é evolução. Você tem o campo de evolução no meio, e você tem um campo de evolução para cima. O para cima é melhor que o para baixo? Não, só é diferente. Laro Exu, Exu Amojubá. Até a próxima semana. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento: Instituto Cultural e Social Plenitude. Em breve, em nova sede. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com umbandaconsciente@gmail.com